O exército da União Europeia é o exército da OTAN. Os interesses europeus e americanos não estão mais alinhados. A Europa está se desvencilhando dos Estados Unidos. No fucking fighting! Olá, senhoras e senhores, eu sou o Rodrigo Ferrari, do canal Platinho. Eu sou um mestre em Sociologia, Política e Antropologia, formado em Filosofia. Não vi nenhum canal brasileiro falando sobre isso. E é seríssimo, está acontecendo nos últimos dias, de agora. Eu não costumo falar de notícia. A Europa está se desvencilhando dos Estados Unidos, prestes a, em vias de, ou talvez já tenha acontecido. O mundo já está caminhando numa tripolaridade, numa direção antevista pelo mago russo que eu entrevistei aí, o grande Alexander Dugin, que prefere o mundo multipolar do que o mundo unipolar em que os Estados Unidos mandam em tudo. E como os Estados Unidos mandam em tudo? Eles mandam na Europa, por uma razão bem simples. No contrato da criação da União Europeia. E o que é a União Europeia? O exército da União Europeia é o exército da OTAN. E quem tem as armas, quem fabrica mais armas, pacta tudo relacionado a isso. A Europa não precisa produzir arma, porque os Estados Unidos vai produzir para eles. E aí a relação entre o Ocidente internamente era bem coesa. A Europa e os Estados Unidos eram uma coisa só. Não mais. Isso acabou. Isso está em vias de acabar. Acabou. Ou vai acabar. Está acabando. A gente percebeu isso com a crise da Ucrânia. Esse vídeo mesmo foi motivado pelo Jeffrey Sachs, que é um analista político para muitos países. O cara pica. E daí os alemães chamaram ele para o parlamento alemão para dar uma palestra lá. E na palestra ele fala todas as coisas mais basic que você pode imaginar que a gente fala por aqui nesse canal, nos grupos. Ele não escondeu e ele falou que foram os Estados Unidos que explodiram o Nord Stream. Falou, se alguém quiser saber como, me liga. Falou na lata, esse tipo de coisa. E no fim das contas fala de como os interesses europeus e americanos não estão mais alinhados. Esse cara que está falando é um americano, só que ele é conselheiro e ele foi chamado pelos alemães. Ele está falando para os alemães especificamente, é bom vocês saberem disso, porque a Alemanha é o país mais forte da União Europeia e é quem está puxando esse movimento contrário aos interesses americanos, justamente porque eles estão muito perto da Ucrânia. Eles estão muito perto da Rússia e da Ucrânia, a relação deles com a Rússia e a Ucrânia é diferente da dos Estados Unidos, e de lá está vindo um movimento que afeta a Europa inteira, que é o de afastamento da Europa dos Estados Unidos e um fechamento em si mesmo dela. E isso na verdade não parece ser contrário ao que os Estados Unidos está querendo. O Império Americano parece estar querendo ficar mais enxuto. Então o próprio Trump tinha pedido para a União Europeia, vocês têm que investir 5% em orçamento militar ou qualquer coisa assim. E daí os caras meio que, bom, já que a gente vai desenvolver o nosso próprio militar, por que não fazer um exército europeu independente do exército da OTAN? E daí por que tomar a ordem da OTAN? Isso é o cenário atual. Pesquisem sobre isso, tem vários caras estão falando sobre isso por aí, mas é bem recente, é de agora. E eu quero avisar vocês que eu vou fechar o meu site, mais ou menos. Os cursos que existem lá agora, que são cursos antigos, meus cursos Legacy, é só a última chance de ver. Vai lá e assina se você quiser, ou compra para ver uma vez. Mas eu vou fechar aquilo ali e transformar aquilo num arquivo, tipo num archives. E os meus cursos novos eu pretendo fazê-los de maior qualidade. De melhor qualidade, sei lá. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Desculpa que eu fiquei muito ausente, estou um pouco numa dry spell, estou sem criatividade ultimamente. Então estou reportando as notícias para vocês, que eu estou pescando aqui e ali, em um monte de lugar. Não sei dizer em qual estado exato a situação está, porque é tudo muito caótico. Tipo, a Europa está oferecendo acordo para o Zelensky, que oferece acordo para os Estados Unidos, que oferece acordo para a Rússia, e sabe-se lá Deus qual é a ordem para quem joga Magic, qual é a ordem da pilha dos efeitos, que vai, sabe, quem não sabe Magic é impossível explicar essa piada. Mas assim, tá realmente difícil de saber o que vai acontecer primeiro, depois, quem que vai fazer pacto com quem. O que tá claro é a Europa tá se emancipando, ou melhor, tá querendo se emancipar dos Estados Unidos. É só tenham isso em mente. Talvez a gente acabe entrando num mundo mais multipolar,
o que é excelente para os membros do BRICS, me parece.